Boa noite, igreja! Tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais um culto para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Ele tem feito na minha e na sua. Você pode se lembrar nesse dia, nessa semana, nesse início de mês, de uma coisa, quem sabe de duas, de 3, de 5, que o Senhor tem feito de bom para você? Eu sou muito grata a Deus no que Ele tem feito na minha vida e eu quero compartilhar coisas que estão no meu coração, experiências minhas com você essa noite. E antes de começar, queria orar com você e vamos ler um trecho de Salmos que é maravilhoso, né? Que em nome de Jesus, que o Senhor vai falando com você, vai transformando e vai te dando todo o entendimento dessa palavra. Salmos 42, 5, 11 diz assim: porque você está abatida, ó minha alma. E esses dias eu entendi desse jeito. Porque você está ansiosa, ó minha alma. Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. Pergunto sem parar. Quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar. E o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Feche os seus olhos comigo nesse momento. Vamos orar, vamos entregar o nosso coração, vamos entregar agora nesse momento a nossa alma ao Senhor e pedir que o Espírito Santo dele invada o nosso coração. A palavra diz que os pensamentos provêm do nosso coração. Muitas coisas a gente quer achar só com a nossa mente, com o nosso entendimento, mas a palavra diz que provém do coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida agora diante de Ti. Quero colocar, Senhor, a vida de cada um que está assistindo essa palavra, Senhor. Nós estamos num culto online, Senhor, e essa palavra vai ficar disponível e a gente não sabe qual é o dia que um filho teu, uma filha tua vai escutar essa palavra. E eu oro neste momento, Senhor, te pedindo que o teu Espírito Santo, que é aquele que ensina acerca de todas as coisas, que venha sobre o meu coração, que venha sobre os meus pensamentos, que venha sobre a minha boca, Senhor, dando aquilo, Senhor, que o teu coração deseja para nós, como filhos teus, como igreja, Senhor, como aqueles que o Senhor quer alcançar o coração, Senhor, com uma palavra de cura, com uma palavra, Senhor, que aquieta a nossa alma, Senhor, que aquieta, que tira toda a nossa ansiedade, Senhor. Por isso eu te peço, se move, Espírito Santo, porque só o Senhor é aquele que esquadrinha os corações, que conhece os corações. E eu te peço que o Senhor venha sobre o coração de cada um, sobre o meu coração, nos ensinando essa noite, neste tempo, né, a tempo e fora de tempo, sobre a tua palavra, Senhor. Assim eu oro, te agradeço, te louvo, no nome de Jesus. Que você vai aquietando já o coração e eu quero te convidar a escutar junto comigo este louvor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem.
que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender de como viver é perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Uau, viver é perigoso, mas nós precisamos confiar em Deus. E essa noite, por essas próximas quintas-feiras, nós vamos ser ministrados sobre esse assunto que é a ansiedade. Eu não sou médica, não sou terapeuta, mas eu queria dividir com você algo que é do meu testemunho pessoal, algo que o Senhor tem me ensinado a lidar nesse último ano. Acabou de fazer aniversário de 1 ano, agora em janeiro, que eu vou estar compartilhando com vocês essa noite, sobre o tema ansiedade. Eu vou dar uma abertura a esse tema. As próximas ministrações devem ser da nossa querida apóstola Célia, E como eu acabei de falar, não sou médica, não sou terapeuta, mas tenho aprendido, O Senhor tem me levado a aprender, por experiência pessoal e porque eles têm os planos dele. A gente muitas vezes passa por situações, passa por coisas que a gente não está esperando e muito menos a gente está entendendo por que está passando por aquilo, o que é que está acontecendo, mas acontece. E se coisas que não estão no nosso controle acontecem, dependendo de como a gente reage, se a gente fica preocupado demais, se a gente fica estressado, se isso mexe demais com o nosso interior, com o nosso emocional, ela pode gerar a ansiedade. Então, o que é ansiedade? E hoje eu queria falar de 2 tipos de ansiedade. Tem aquela ansiedade própria, que é do nosso cotidiano, da nossa vida, que todo mundo tem ela. Isso faz parte do nosso ser, do nosso organismo funcionando no seu modo normal. Então, o que é essa ansiedade? Você está lá acordando, você que é de São Paulo principalmente, acordando numa segunda-feira e você tem uma reunião às 9 e você tem que sair da Zona Leste e chegar na Zona Sul. Como é que você faz? Como é que é o seu domingo à noite? Como é que você se prepara para essa reunião? Na hora que você acorda e se por acaso deu bobeira, o despertador não tocou, seu celular estava no módulo silencioso, o que acontece? Você já vai levantar acelerado, o seu coração vai disparar. Por quê? Porque o seu organismo vai descarregar uma substância chamada adrenalina que vai fazer tudo se acelerar. Para quê? Para que você se prepare para um momento importante. Isso pode acontecer numa situação de estresse por causa de uma apresentação no trabalho, de um compromisso que você precisa chegar no horário. Pode acontecer por uma notícia que você está esperando. De repente você vai pegar um exame de saúde, você faz um exame e pegar o resultado desse exame, esperar esse resultado sair, pode gerar uma situação de estresse, de ansiedade, ou mesmo diante de um perigo. Quem é que fica preso hoje em dia num congestionamento e não fica apreensivo? Se você vai ser assaltado, se aparece alguém do lado, você já começa a prestar atenção no movimento e isso vai gerando em nós situações de ansiedade. Por que isso? Porque ela é benéfica para a gente se preparar melhor para algo que vai acontecer conosco, Então, assim, se é uma apresentação no trabalho, se é uma prova na escola, então aquela ansiedade vai fazer você se programar, se planejar melhor para que você obtenha o resultado que você está esperando. Se é numa situação de perigo, por que é boa a ansiedade? Porque ela vai te deixar mais alerta para você poder se proteger a sua vida, proteger a vida de quem você ama. Agora, hoje eu queria falar de um outro tipo de ansiedade. Esse tipo de ansiedade que eu vivia 1 ano atrás e que eu nem sabia nomear. E essa ansiedade que está sendo falada aí a todo mundo, anunciada, que tem aumentado muito durante a pandemia.
né? Que é uma ansiedade que prejudica, não é essa que nós acabamos de falar, que é benéfica, que é o normal do nosso corpo. É uma ansiedade prejudicial e é algo que foge ao nosso controle. Não é simplesmente algo leve, algo que você fala, puxa vida, né? Preciso orar mais, a minha fé tá meio fraca, tô ficando muito nervoso, preciso confiar mais que Deus cuida de mim, que tá tudo no controle. Tem horas que a gente fica pensando nessas coisas, mas de repente, dependendo das experiências que a gente passou, essa ansiedade pode se tornar algo que é uma doença, algo patológico, algo que foge ao nosso controle e que o nosso organismo responde de formas assim muito estranhas. Então, assim, ansiedade ele é muito usado para distinguir ou para falar de sentimentos como aflição, angústia, uma perturbação no espírito, né? Algo que causa incerteza, né? Algo que traz medo para as pessoas. Mas dependendo da ansiedade, ela se torna um transtorno, né? Algo que vem afetar a vida das pessoas e se tornar, em determinados casos, se não for tratado, em algo que é tão prejudicial que bloqueia a vida das pessoas, né? E ela dá uma sensação tão ruim, tão ruim. E é dessa ansiedade que eu queria compartilhar algo que aconteceu comigo, com vocês. Eu estou olhando aqui meu computador, por isso que eu saí um pouco aí de foco. E Salmo 139, olha o que ele fala. É algo que o Senhor fala de nós. Salmo 139, versículo 16 e 17 diz assim: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma de todos eles. Isso é para quê? Para nós termos a certeza que Deus nos conhece. Que Deus conhece a gente, o jeito que a gente ia ser, que a gente ia pensar, que a gente ia reagir, desde que a gente era um montinho, um amontoado, né, de células, né, uma célulazinha, né, sei lá como é que eu faço aqui, uma célulazinha que depois se multiplicou e foi crescendo, tem algum bolão e de repente você vê uma criancinha lá dentro da barriga da mamãe. Mas a Bíblia diz que nem quando a gente tinha forma nenhuma de criancinha, Deus já nos conhecia. Então, Deus conhece como funciona a pessoa humana, como funcionam os pensamentos, como funcionam os sentimentos, o que está no nosso coração, o que está na nossa mente. Conhece todo o nosso ser, todo esse sistema complexo, ele que formou, todo esse emaranhado, né, de neurônios que tem na nossa cabeça, todas essas hinas da vida que a gente escuta, e eu vou falar um pouquinho porque elas estão presentes, que são serotonina, adrenalina, dopamina, e vai um monte de coisa. Para mim é difícil, porque eu tenho que estudar isso, porque eu não conheço, eu não sou da área médica. Isso tudo mexe com a gente. E daí vem e fala que a ansiedade está aumentando muito, e que o país brasileiro, que nós como brasileiros, que no Brasil, o Brasil é o país de gente mais ansiosa que existe. E a gente pega isso para a nossa vida e a gente vai recebendo essas notícias e a gente fala, puxa, é verdade, né? É verdade. Nossa, aquele meu amigo está passando por isso. Nossa, tô sabendo que aconteceu isso com um fulano. Nossa, mas também nessa pandemia, quem não fica ansioso? Vai ficar doente, vai pegar a doença? Não vai. Toma vacina, não toma vacina. Vai ter emprego, vai perder um emprego. É muito complicado, são coisas muito complicadas. Mas, gente, se você parar para estudar a palavra, para olhar o que a palavra diz, você vai vendo umas coisas tão importantes que você fala assim, pera lá, né? Lá nos primórdios, lá no começo da nossa história, porque a Bíblia, tem anos, né? Mais de 1000 anos? Mais, né? Histórias de começo de civilização. E Deus já estava trazendo
algo sobre a ansiedade, porque isso está ligado ao coração do homem. Então Deus nos conhece, né? E a palavra diz que Deus nos ama como a gente é. E quando a gente sente algo que confronta tudo aquilo que você acredita, vai contra, porque a Bíblia fala um monte de coisa de ansiedade, pra gente entregar a nossa ansiedade, entregar o nosso coração, colocar aos pés da cruz, não ficar ansioso por coisa alguma. E daí você começa a sentir uma série de coisas, você fala, pera lá, o que é isso? Então quero te contar mais ou menos o que aconteceu comigo. No final de 2019, eu de vira e mexe me sentia meio estranha. Não me sentia bem e muitas vezes eu estava me deslocando, hora para ir para um lugar, hora para ir para o outro, estava dirigindo, estava sozinha dentro do carro. E um dia assim eu estava com um mal-estar tão grande com o coração, sabe? O coração eu não sabia se estava acelerado ou se ele estava apertado. E vira e mexe eu tinha essa sensação, né? E estava muito ruim. E um dia eu achei que eu ia passar mal, né? E que eu ia passar mal, eu falei, meu, o que está acontecendo? E daí brinquei, né? Porque esse é o meu jeito de tratar com Deus, no meio do meu dia a dia eu vou falando. E eu falei, Deus, se o Senhor quiser me levar, eis-me aqui, né? Mas o Senhor administra como é que vai ficar, porque as coisas aqui lá em casa vão ficar estreitas, né? Eu fiquei pensando no meu marido, fiquei pensando nos meus filhos. Eu falei, vixe, o povo vai ficar no apuro ali, vai ficar apertado, vai ter que se reorganizar. E a gente assim, sempre que a gente pensa, né, na nossa vida e o que as pessoas que nós amamos, que nos rodeiam, né, como que é toda a nossa estrutura familiar, isso nos preocupa. E eu achava que eu estava num momento de preocupação e que eu estava ficando doente e de repente eu ia faltar, estava acontecendo alguma coisa errada. Fiz o quê? Fui no cardiologista, né? E contei lá pro cardiologista. E ele falou assim pra mim, você tá muito estressada? Como tá o seu trabalho? E o Luiz, como está? Né? Luiz é meu marido, né? Pra quem não conhece. E quem nos conhece sabe que o mais agitado é ele, que eu sou mais tranquila, que eu sou da paz. Então, assim, aparentemente, eu não estava estressada, né? Eu não estava muito preocupada com nada. Eu tinha passado por um ano bem complicado, com um monte de situações assim que apertaram. Mas no final do ano estava tudo bem, era a época que tudo tinha passado, né? Vamos dizer assim, todas as situações que testaram a fé, né? Que testaram o meu posicionamento, só confirmaram quem era Deus, quem é Deus. Né? Todas as vitórias, né? Meu pai foi internado com uma expectativa tão ruim de perder a perna e nós conseguimos um tratamento para ele, assim, excelente, né? Deus livrou, ele ficou bem. Depois foi o meu filho internado, deu tudo certo, ficou bem também. As coisas que tinham que acontecer lá em casa, troca de emprego, aconteceram, tava tudo indo bem. Sabe quando termina o ano e você fala, ufa, né? Só coisa boa. Tiveram problemas, mas os resultados foram todos positivos. Mas o meu coração acho que de repente está com um probleminha. Eu fui no cardiologista, vamos verificar, pedi todos os exames. O que nós achamos? Não achamos nada. Ah, mas o meu estômago de vez em quando também fica meio ruim, sabe? Uma sensação de queimação, de estômago apertado. Faz exame, não acha nada. Verifica os exames de sangue, não acha nada. Aí o médico virou e falou assim, Rô, isso é uma novidade. Na sua ficha não consta nada disso, e os seus exames estão bem. Eu acho que eu vou te dar um remedinho. Falei, remedinho? Remedinho pra quê? Ah, um remedinho pra te deixar mais relaxada. Mas eu não tô nervosa, doutor, eu não tô com problema. Ah, mas vamos ver como é que fica. E daí eu sou um médico que te conhece há vários anos falando e eu comecei a tomar o tal do remedinho. Comprei e fui começar a tomar. Mas assim, achando que tudo estava bem comigo. E daí nós saímos de férias, começo de 2020. Saímos em férias, primeiro dia de férias. Nós fomos jantar num restaurante assim que eu simplesmente amo. Isso eu só posso ir lá se eu viajar, né? Um restaurante que fica em Curitiba, que eu tenho vários momentos felizes ali.
Então é um lugar que eu gosto muito e que eu não encontro em outro lugar, em outra cidade. É ali, tem que ser ali. E depois de ter comido muito, tá muito feliz, primeiro dia de férias com a família, eu comecei a me sentir mal. Daí falei, Lu, meu estômago tá embrulhado, eu acho que eu comi demais, eu não tô acostumada a comer tanto, mas essa comida tava tão boa, tava com tanta saudade de comer aqui. Eu não tô meio enjoada. E aquilo foi trazendo outras coisas. De repente, do enjoo, começou a vir uma dor de cabeça, uma dor na nuca, uma dor na testa. E de repente eu estava achando que eu não ia mais conseguir respirar. E meu coração foi ficando acelerado e tudo começou a ficar desequilibrado no meu corpo. E ele falou pra mim, puxa vida, eu vou pedir a conta então, você quer voltar pro hotel? Vamos pro hotel, nem vamos passear. Eu falei, não, eu não quero ir pro hotel não, eu quero ir pro pronto-socorro. E eu acho que foi um choque pra minha família, e eu pensava, e eu tenho quase que certeza disso, porque eu tava bem de saúde e de repente começa a passar mal, e gente, a minha sensação era que eu ia ter ou um AVC ou um ataque cardíaco. Eu não sei por quê, porque eu nunca tive nenhum dos dois para saber qual é a sensação. Mas na hora era o que eu achava. Eu falei, vai me dar um negócio, e se eu não chegar rápido no pronto-socorro, eu vou morrer antes de chegar lá. E nesse meio tempo, em pagar a conta, pegar o carro no estacionamento, passar no posto, que a gente estava quase sem combustível, e chegar no pronto-socorro numa cidade assim que a gente não conhece direito, né? Se passou um certo tempo e quando eu cheguei eu bati a mão na senha de problema no coração, né? Porque era o que eu achava que ia acontecer comigo, né? E tremendo, com frio, que eu tremia, peguei uma cobertinha, em pleno janeiro, uma cobertinha das crianças que ficam no carro, me enrolei, entrei naquele hospital e quando eu cheguei na sala do médico e comecei a contar tudo o que tinha acontecido, ele começou a descrever uns sintomas a mais que eu não sabia nem descrever e terminou dizendo assim, e a sua sensação é de quase morte? E eu falei, isso doutor, eu não sabia falar desse jeito, mas é isso mesmo que eu estava sentindo. E daí ele pegou e me falou, né, que isso daí estava apontando para um transtorno generalizado de ansiedade. Eu, o que é isso? Mas no fim eu acabei saindo de lá bem, gente, sabe por quê? Porque eu tinha um nome das coisas que eu vinha sentindo. Alguém me falou o que era que eu estava sentindo. E a gente precisa descobrir em nós mesmos o que é que está acontecendo de errado em nós. Quando a gente descobre o que está acontecendo de errado, metade do caminho você já andou. E daí era entender o que estava acontecendo e como é que tratava. E daí eu perguntei pro médico, mas e aí doutor, o que eu faço? Eu já fui no cardiologista, ele me deu esse remédio, ele falou, não deu tempo, foi muito poucos dias que você está tomando, não deu tempo de fazer efeito. Eu falei, eu procuro um psiquiatra, eu procuro um psicólogo, o que eu faço agora? Ele falou, calma, daqui a uns 6 meses você vai estar tudo bem, vai tomando o remédio, vai estar tudo bem. E foi uma semana bem difícil, apesar de ser uma semana de férias, foi uma semana bem difícil. Eu não tive que ir ao pronto-socorro de novo, mas eu não estava bem, eu não conseguia ficar sozinha, eu ficava angustiada, eu ficava achando que alguma coisa ia acontecer. Então eu não queria ficar sozinha, porque se eu passasse mal, não ia ter ninguém junto comigo para me socorrer. Vá que eu passasse mal, vá que eu desmaiava e não tivesse ninguém comigo, porque eu achava isso, tinha horas que eu achava que eu ia apagar. Daí se as pessoas da minha família não estavam por perto, eu ficava pensando assim, mas se acontecer algum acidente? Mas e se isso acontecer? E se for assaltado? Eu ficava pensando umas coisas, sabe, uns absurdos? As piores hipóteses, elas me passavam pela cabeça. E eu não estava entendendo, porque eu não sou assim, eu sou tranquila, né? Eu confio em Deus, né? Eu tenho tanto testemunho para contar de quem é Deus na minha vida, o que Ele fez, o que Ele mudou, o que Ele cuidou. E aquilo não fechava com a minha fé. Não fechava. Eu conheço a palavra que diz, né? Não fica ansioso por coisa alguma. Mas parecia que tinha 2 Rosanas dentro de mim. Uma que tinha fé, que sabia qual era a verdade. Porque a verdade não é o que eu sinto. A verdade é a palavra, é o que Deus fala que eu sou, quem eu sou. A verdade é que Deus cuida de mim.
A verdade é que tem uma vida abundante sobre mim. Mas eu me sentia tão pressionada com aqueles pensamentos, né, tão horroroso dentro de mim, que eu falava assim, mas eu não sou assim, por que eu estou pensando desse jeito? E aquilo começou a ter um confronto muito grande dentro de mim e gerar um sofrimento. Né? Como é que eu me livro disso? Né? E com essa pressão de muitas vezes achar que eu fosse passar mal a ponto de morrer. E um dia, né, nesse período, nesse auge dessa crise, né, que eu estou te contando aí, que faz 1 ano aí, que ela fez aniversário de 1 ano, isso daí de ficar na angústia, será que eu vou morrer? Teve uma hora que eu falei, puxa, mas se eu morrer, pelo menos tudo isso acabou. E daí depois que eu tive esse pensamento, eu falei, meu Deus, que loucura, que é isso? Eu quero viver, eu vivo orando pelas coisas que o Senhor tem para cumprir na minha vida. Eu vivo orando ainda pelos planos que o Senhor tem sobre mim, que eu nem sei ainda, que eu quero fazer, né? E parecia que nada fechava com nada. Mas eu me peguei em 2 coisas. Eu me peguei numa palavra amiga e certeira, né, dessa pessoa que vai continuar essa série, né, que me falou, Rô, vai passar. Eu peguei essa palavra para mim, pus no meu coração e falei, isso vai passar, isso não vai perdurar. E eu peguei a palavra do médico, que falou para mim, daqui uns 6 meses está resolvido. E fui me cuidar. E o que foi ir me cuidar? Eu quero ler com você agora Mateus 6, um trecho um pouquinho grande. Nós vamos ler Mateus 6, dos versículos 25 a 34. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam delas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem. Com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Gente, eu conheci essa palavra, não sei há quantos anos. E você conhece essa palavra? Faz tempo que você já ouviu essa palavra? Ou é a primeira vez que você está ouvindo a palavra? Essa palavra termina de uma forma dizendo assim, afirmando, não se preocupem, né? Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. E um dia que eu estava muito mal, eu nem tinha ido no médico para mim, eu tinha ido buscar uma receita no médico por meu filho, o médico olhou para mim, ele falou assim, e você? Você está bem? E eu não estava bem, porque estava me acontecendo tudo isso, e eu não me conformava que eu estava passando por isso, porque eu estava lidando com 2 Rosana, uma Rosana que tinha a cabeça no lugar, e a outra Rosana que só se preocupava, só pensava em tragédia, que ficava morrendo de medo de passar mal,
de tudo aquilo acontecer de novo, de achar que ia morrer. E eu ficava na angústia, será que vai acontecer de novo? Será? Que aquilo ia consumindo. E daí o médico, naquele dia, ele começou a me dar uma aula de tudo que acontece no nosso organismo, de tudo que Deus colocou dentro de nós, que é para regular o nosso corpo, para regular a produção de cada hormônio, né? Para regular tudo que acontece dentro do nosso cérebro. E ele falou assim, você gastou uma dessas substâncias, você gastou porque você se preocupou demais. E o que disse um homem que viveu um pouco mais de 2000 anos? E eu falei, meu Deus, ele vai me falar de Jesus. O médico vai me falar de Jesus, né? Ele nem sabe qual é o meu relacionamento com Jesus e ele vai me falar de Jesus. Mas como? Como no mundo que a gente tem hoje, não se preocupar? É você que está aí me escutando. Vou falar para as mulheres agora, né? Nós mulheres, preocupação com o nosso marido, preocupação com o nosso trabalho, com os nossos filhos, preocupação com o nosso corpo, com a nossa aparência, com a nossa saúde, né? Preocupação com o ministério. O que mais que você tem se preocupado? Preocupação com a situação do país. São tantas coisas que a gente tem diante de nós, como é difícil. E para os homens? E para os homens, então, eu fico pensando que são provedores. E nós mulheres, tem horas que a gente consegue se expor mais, falar com as amigas, né? Derramar tudo que está sentindo, compartilhar. Os homens são mais contidos nisso. Você já imaginou? Pai de família, nessas épocas difíceis, quanta preocupação deve passar lá no coração. Mas a palavra diz que não é para se preocupar. Mas quando a gente vai se preocupando com tantas coisas, isso vai gerando um acúmulo, um excesso de preocupação, um excesso de medo do que pode acontecer. E geralmente a gente não tem medo só para as coisas que são do hoje. Por exemplo, você está andando na rua e você vê lá um cachorro grande, não importa a raça, grande, cara de mal, um cachorro grande, você fica com medo. Né? Você se prepara para fugir, você já pensa numa estratégia para sair dali, se aquele cachorro vai me pegar, não vai me pegar. Isso é normal. Por quê? Porque acabou, o cachorro saiu dali, você se livrou dele, acabou o problema, extinguiu, você não tem que pensar mais naquilo. Mas as situações que vão acontecendo no decorrer de anos e vão acumulando e vão te dando essa pressão e você começa a queimar as substâncias que estão lá dentro do seu corpo, fazer ele funcionar bonitinho, eles podem encaminhar você para algo que é da nossa saúde mental. E nós não estamos acostumados ainda a enfrentar os problemas da saúde mental, que são hoje em dia ansiedade, as fobias, as crises de pânico, de depressão, muitas coisas que por não sabermos lidar com elas, dizem assim, isso daí é frescura, isso daí é não ter o que fazer, né? Puxa, pelo amor de Deus, gente, tanta coisa para fazer. E eu falei, não é possível, eu não tenho tempo para essas coisas, não tenho tempo para ficar doente. E eu falei, Deus, eu preciso sair disso, eu preciso entender o que o Senhor quer me ensinar nesse momento. E daí eu parti para aprender. E como é que eu fui aprender? Aprender mergulhando na palavra e mergulhando num tempo com Deus. Porque se Deus te conhece desde que Ele te criou lá no ventre da sua mãe, Ele sabe como acessar o seu coração. Mas como é que Ele vai acessar o seu coração se você não dá espaço para Ele entrar no seu coração? Se você não o busca, se você não tem um tempo de mergulhar e se render diante dele e falar, Deus, eu não estou entendendo nada e está doendo demais isso que eu estou passando. Está doendo demais. Gente, na hora que eu ficava ruim, era como se eu não soubesse orar. Sabe quando não flui as coisas, você não consegue conversar? Eu não conseguia conversar com Deus, eu só ficava assim, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Era só isso. No momento de pânico, de crise. O médico falou que era ansiedade, gente. Mas estudando, eu acho que eu tive uma crise de pânico. Mas crise de pânico no meio das férias, jantando no restaurante. Daí eu fui aprender que essas crises de pânico, você pode acordar. Você está lá relaxadão, dormindo, você pode acordar com ela.
Pra mim é muito louco ainda, gente, mas eu não vou entrar nesses termos, nem vou defender o que tá certo ou o que tá errado, porque como eu tô te falando, tô aprendendo, não sou médica nem terapeuta, tô aprendendo pra mim. Mas daí eu tive um tempo de chegar dessas férias, das coisas começarem a se organizar lá em casa, e eu decidi que eu ia entrar no meu quarto às 9 horas da manhã e que eu ia ter um tempo pra mim, um tempo de eu ler a palavra, um tempo de eu ler um livro abençoado, que, nossa, parecia Deus falando comigo. O livro estava na minha estante fazia uns 2 anos, dentro de um plástico. E nessa época, assim, Deus chamou a minha atenção quando eu passava pela estante, eu peguei aquele livro e eu falei, eu vou ver esse livro. E esse livro era tudo que eu precisava para aquele momento. Por quê? Porque Deus está cuidando da gente. Põe isso na sua cabeça. Deus está cuidando de você nessa situação que você está passando agora. Eu talvez não conheça a sua situação, né? Se a gente não tem um relacionamento mais próximo, eu não conheço a sua situação. Mas Deus conhece. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe como acessar o seu coração. Deus sabe como falar com você. Mas você precisa estar disposta a entrar na presença dele, a buscar e descobrir o que ele quer te ensinar nesse tempo, o que ele quer te ensinar na palavra, o que ele quer te ensinar, porque ele vai te preparar para você alcançar outras vidas através do amor dele, através do que ele está se movendo na sua vida. E Deus começou a me ensinar sobre uma espiritualidade saudável de uma forma que eu não podia imaginar. Tudo isso que está nesse versículo, que você lê e você fala assim, puxa vida, tem que ser muito tranquilo, muito em paz, tem que ser um doido que não liga para nada, para viver isso que está lá em Mateus 6. E não é verdade. Basta cada dia o seu mal. O meu pai, quando a gente era criança, ele falava um versículo, e eu acho que ele falava para minha mãe, né? Porque a minha mãe era mais nervosa do que o meu pai. E a minha mãe, eu acho que se preocupava com alguma coisa, daí ele soltava essa. Falava para minha mãe assim, olha, perua que morre rir de véspera. E tem horas que a gente é bem assim. A gente não vai morrer antes do que a hora que o Senhor determinou. Né? A gente não está largada no mundo, a gente é filho de Deus. Né? E a gente fica querendo antecipar as coisas e a gente fica sofrendo e a gente não sabe o fim das coisas. A gente viveu o começo, mas o fim das coisas a gente não sabe. Né? Mas a palavra de Deus diz que Ele tem planos para nós que são melhores que os nossos, que Ele tem sonhos que a gente ainda nem sabe, que a gente nem sonhou. E por que eles têm esses sonhos? Para dar um fim proveitoso, um fim bom. A palavra fala, né? Um fim próspero, de paz. Né? E muitas vezes a gente está tão preocupado com algo que não vai acontecer nunca na nossa vida. Então, assim, se você está passando por algo que é sobre este tema que nós estamos falando, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, mergulhe na palavra, vá entender, né? Vá aprender o que a palavra fala sobre isso. Vai tentar entender diante de Deus o porquê disso nesse momento da sua vida. E a outra coisa é aprender com os médicos, porque nós somos corpo, alma e espírito. Né? Deus deixou nós sermos assim e nós precisamos tratar dos 3, corpo, alma e espírito. Aprenda com os médicos. Muitas vezes a gente põe a responsabilidade total na mão dos médicos. E o ano passado eu aprendi isso, a cuidar da minha saúde, a não delegar a outro a minha saúde. Então eu aprendi, eu fui aprender sobre o que era doença, qual era o tratamento, quanto tempo levava o tratamento, quais eram os tipos de remédio, quais eram os efeitos dos remédios, né? Toma um remédio, toma 2, ataca o estômago, não ataca o estômago, dá dor de cabeça, não dá dor de cabeça, né? Não delegue a outra, aprenda a se cuidar também, vá estudar. E isso aprendi o ano passado, né? Hoje é uma das últimas, acho que foi a última consulta que eu tive com o médico que está me acompanhando. Eu comecei a discutir uma medicação com ele. E quando eu saí de lá do consultório, eu falei pro Luiz, uau, Lu, eu jamais imaginei que eu ia conseguir discutir medicação com o médico a ponto assim, de falar assim, olha, eu não gostaria desse remédio, eu gostaria do outro, porque faz isso, daquele outro, mas eu acho que se eu tomar o outro vai ter...
E o médico falou assim, pode ser. Você prefere tentar desse jeito? Falei, prefiro. Ele falou, pode ser. Aprendi não terceirizar a minha saúde, não delegar tudo aos outros. E a gente não pode, assim como eu falei de não terceirizar a saúde, a gente não pode terceirizar a nossa fé. Muitas vezes Deus quer falar conosco, Ele deixa a gente passar uma situação para tratar diretamente conosco e a gente está terceirizando, a gente está passando para outro. Nada errado a gente buscar ajuda dentro da igreja, nada errado você buscar ajuda com seu líder, com o seu pastor. Ora por mim, puxa, faço isso direto. Mas tem coisas que nós precisamos tratar direto com Deus. A gente precisa mergulhar na presença dEle, porque daí Ele vem e aquieta a nossa alma. Daí Ele vem e fala conosco. Você precisa aprender a se conhecer, a se avaliar, e você precisa se preparar. Principalmente se você está passando por um momento onde essas coisas que eu contei para você, você fala, puxa vida, será que eu vou ficar assim? Puxa vida, será que é isso que eu senti? Tem a ver com o que a pastora está falando? Se você achar que tem a ver, se você quiser saber mais, se você tiver curiosidade, talvez é para você ou talvez é para alguém da sua família, escreve aí no chat. Vá deixando as suas perguntas, porque isso vai ser uma série de pregações. E nós vamos acompanhar aí o chat e na medida do possível a gente vai abordando os assuntos que são dúvidas de vocês, que são curiosidades, e a gente vai trazendo para você ser ministrado, para você crescer, para você aprender a se preparar. Como é que eu virei o jogo? Gente, talvez eu vou estar virando o jogo, a não sei até que dia, Eu parei no hospital aquela vez. Eu parei em consultas algumas vezes para poder me tratar. Eu não senti mais nada, eu só senti aquele dia? Não. Teve períodos complicados. Eu aprendi que essa crise, esse transtorno de ansiedade, muitos chamam aí de TAG, que é a sílaba, transtorno generalizado de ansiedade, que você passa a respirar curtinho, então é como se estivesse respirando mais rápido. E a gente tem músculo, gente, tem uns músculos que são músculos fortes, tem músculo que é mais pequenininho, sabe? Quando você começa um treino novo e começa um exercício que de repente dá uma dor, você fala, nossa, nem sabia que tinha um músculo aqui, uma dor num lugar que você nunca sentiu. Assim é com aqui a nossa caixa torácica, perto do coração. E eu comecei a sentir uma dor que vinha pro braço, sabe? Pegava assim e ia pro braço. E daí eu achava, gente, eu vou infartar. Meu pai teve problema de coração, eu vou ter também. Daí começou, a cabeça começa a formular milhões de teorias. Por que dá muito essa dor? Porque a gente começa a respirar de um jeito anormal, trazer mais ar. E esse nervinho, esse músculo, não sei o nome técnico dele, ele começa a ficar cansado, então dá uma dor muscular. E é isso que me levava a achar que alguma coisa estava errada. Então eu fui aprender que uma atividade física era necessário, caminhada que fazia muito bem. E eu comecei a identificar o que acontecia no meu corpo, eu estando preocupada ou não, que davam sintomas, são sintomas assim, sabe a palavra de Salmos que eu li para você? Que falava assim, que um abismo chama outro abismo? Nessa situação de ansiedade, é parecido com essa palavra. Um abismo chama o outro. Você começa com uma dorzinha aqui no peito, de repente vem um bolo no coração, uma dor de cabeça, e daí você começa a se preocupar. O seu cérebro começa a dar um comando para o seu corpo, dizendo assim, opa, está acontecendo algo errado, está acontecendo uma situação de perigo. Então, ele começa a dar uma descarga de adrenalina e o seu coração começa a acelerar, você pode suar, a sua barriga pode doer, ao ponto de te dar uma dor de barriga mesmo, sabe? Dá uma dor de cabeça. Por quê? Porque vai liberando substâncias. Depois disso tudo, libera uma substância que chama cortisol. Gente, ela dá uma dor depois, dá uma dor muscular, uma dor de cabeça. Por quê? Porque são um mecanismo de defesa do corpo. O cérebro começa a achar que você está diante de uma situação de perigo. Então ele te prepara para uma situação de luta ou de fuga.
Então, assim, você soa por quê? Porque se você tiver uma luta corporal, seu corpo estando suado, alguém for te agarrar, fica mais fácil você se desvencilhar. Então, eu fui aprendendo essas coisas todas. Então, quando eu começava a sentir alguma coisa, eu falava, daqui a pouco vai passar. Ah, isso é por causa disso que está acontecendo. Não vai acontecer nada de ruim. E daí eu começava a desarmar todas as armadilhas que o meu cérebro armava para mim. Por que o cérebro arma isso? Porque está te preparando para te proteger de uma fuga. Então, eu começava a desarmar todas as coisas. O que é isso? Isso é exercício terapêutico. Isso é chamado assim de terapia, né? O TCC, técnica cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-comportamental. Ensina isso daí. Aí, remédios. Fui aprender mais um pouco disso. Técnicas de respiração. Aprender. Por quê? Porque a gente tem que lidar. Tem coisas que a gente gosta de esconder debaixo do tapete. Deixar lá. Mas quando é uma situação dessa, você tem que enfrentar o problema. E saber que você é capaz, sim. Você pode se achar, puxa, mas eu estou muito fraca. Nossa, mas eu estou muito triste, eu estou muito angustiada. Eu fiquei tão ansiosa que eu sinto até vergonha das coisas que eu ando pensando. E daí, assim, é como assim, quando a gente tem um problema que a gente não sabe resolver direito, a gente quer mais guardar ele lá de um lado e não quer enfrentar. Mas você precisa conhecer para saber enfrentar todos esses problemas. E se apegar a Deus. Se apegue ao Senhor. Descubra o que tem na palavra sobre esse tema. Deixa o Senhor te ministrar. Eu me lembrei nesse tempo de algo assim, de quando nós fundamos a Igreja Águas Moca, que nós ministramos no berçário para as crianças até 2 anos de idade, no Salmo 40, que nós ensinamos o versículo, Deus cuida de mim. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Se essa palavra está chegando na sua vida, ela faz um sentido. E eu quero te dizer, Deus está cuidando de você. Deus está te preparando, Deus está te ensinando. E todo esse sistema aí de alarme que o seu corpo colocou, você vai conseguir reverter cada coisa para você entrar de novo num processo de viver saudável. Você crê? Você crê? Eu creio. Isso era o que eu queria compartilhar com você, contar um pouco. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que faça sentido para você. Estou à sua disposição. Coloca aí no chat que você tiver dúvida, que eu puder te ajudar, responder. Vou responder. E isso foi o que Deus colocou no meu coração. Quando eu fiz aquele convite para você estar acompanhando esse culto, e eu parafraseei esse versículo de Salmo que diz, por que está abatida a minha alma? Por que está ansiosa a minha alma? Foi porque assim, a gente está num tempo de férias e a gente ia ver o pôr do sol. Só que estava tudo nublado. E o pôr do sol não é em qualquer lugar que você consegue ver. E a gente tinha escolhido um lugar para ir. E estava longe. Estava longe e a gente não estava acertando o caminho direito. E eu estava lá. Você sabe, quando a mulher começa a opinar no caminho. E daí eu falei assim, mas para quê? Mas vai demorar tanto. Olha só, já são quase 7 horas da noite. Lá não vai ver nada. Que pôr do sol? Que pôr do sol? Nem tem sol, tá tudo nublado. E de repente assim, eu olhei para um lado e eu falei assim, olha, aqui tem uma placa para um tal lugar, vamos ali ver? E quando nós chegamos, era um pier. E quando nós olhamos, era um lugar perfeito, que a gente não tinha mapeado pelo Waze, mas que dava para ver o pôr do sol. E a gente fotografou cada foto linda ao pôr do sol. E na hora que eu comecei a contemplar aquele pôr do sol, Deus trouxe essa palavra à minha mente. Por que você fica ansiosa? Por que você fica ansiosa? Onde que vai ser? Se você está no caminho certo? Se você vai ver? Se tem nuvem? Se não tem? E daí Deus começou a me mostrar uma série de coisas que eu ainda deixo a minha mente se encher dela.
E Deus, e aquele cenário, né? Aquela pintura de pôr do sol. Deus falou, você não queria ver o pôr do sol? Está aqui o pôr do sol. Eu conheço tudo sobre você. E eu sei de tudo. Eu sei qual é a hora, qual é o lugar. E se você não achava que ia ver o pôr do sol, está aqui o pôr do sol. Então, é assim que eu quero encerrar essa noite, te dizendo, Deus tem tudo preparado para cada um de nós, né? Busque o reino de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou. Se você não está buscando o reino de Deus, você está sofrendo. Se você não está se rendendo ao Senhor, você está sofrendo, né? Deixa Ele pegar na sua mão, deixa Ele estar do seu lado nesse período de dificuldade. O Senhor está à porta, o Senhor está querendo entrar nas nossas casas, está querendo nos ajudar, está querendo estar perto, mas muitas vezes a gente não se rende, a gente não se arrepende, de não pedir ajuda, a gente reclama que ficou doente, que está passando por uma situação difícil, mas muitas vezes a gente não chega para Jesus e fala, Jesus, aonde que eu estou errando? Jesus, eu quero me arrepender. Jesus, eu preciso me converter. Nossa, gente, teve um domingo nesse ano que o pastor Kleber pregou isso para nós lá na igreja, dizendo assim que a gente precisava se arrepender, que a gente precisava se converter todos os dias. E eu falava, é isso mesmo, porque eu tenho aprendido isso, né? A gente não se converteu quando aceitou Jesus lá atrás, a gente precisa se converter dos nossos erros, das nossas falhas, né, daquilo que vem prejudicando quem está do nosso lado, aquilo que a gente está culpando que está do nosso lado e a falha é nossa. A gente precisa se apresentar a Deus e se render e mudar de caminho. Não reclame pelo que você está passando, né? Pegue na mão de Jesus. Fala, Jesus, vem me ensinar. Espírito Santo, o Senhor habita dentro de mim. Me ensina a passar por essa fase. Se eu tiver que passar com isso para o resto da minha vida, eu não vou passar sozinho. Eu vou passar junto com o Senhor. Eu li um testemunho poderoso sobre isso, por isso que eu estou falando da pessoa, e a pessoa falou isso. Ela falou assim, puxa, eu estou tão confiante, se eu tiver que ficar com crise de ansiedade até o final da minha vida, eu sei que em cada uma delas o Senhor vai estar comigo e tudo vai ficar bem. Então, tudo vai ficar bem. Como você escutou nesse louvor, né? Confie, tudo vai ficar bem, tudo vai passar, né? Basta cada dia o seu mal. Por que está aflita, ó minha alma? Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, confia em Deus, né? Que o Senhor te abençoe. Quero orar por você que está nesse culto, quero orar pelos seus dízimos, pelas suas ofertas também. A gente tem sido fiel e as nossas sementes são poderosas em Deus, são poderosas no reino, né? E eu vi um post ainda essa noite de uma pastora lá do Amazonas agradecendo a oferta que a igreja enviou para socorrer os irmãos lá do Amazonas. E como eu me alegrei com isso. É a sua semente, é a nossa semente, né, que está alcançando vidas que precisam ser socorridas agora. E que o Senhor sempre coloque sementes nas suas mãos, né, que nunca falte o que dá, porque se a gente tem o que dá é porque o Senhor colocou nas suas mãos. Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por cada vida, Senhor, por cada filho, por cada filha, por cada um que está participando desse culto, por cada um que está recebendo essa palavra no seu coração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essa é a tua palavra, Pai, que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que em teu livro estava escrito todos os nossos dias, a palavra que nos convida, Senhor, a servir o teu reino, a buscar o teu reino, que as demais coisas o Senhor iria acrescentar. A palavra que nos convida e que nos confronta, Senhor, a não andarmos ansiosos, não andarmos preocupados com o dia de amanhã, com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, transforma, Senhor,
Transforma tudo aquilo que precisa ser transformado em nós, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, um coração que se rende a Ti, Senhor. Um coração ensinável, Senhor. Um coração que se converte, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, nessa noite, nos convencendo, Senhor, da justiça, do pecado e do juízo, porque o Senhor bate a porta, Senhor. Porque o Senhor quer ter um relacionamento com cada um. O Senhor não está somente na igreja. O Senhor quer ensinar dentro das casas. O Senhor quer entrar dentro das casas, dentro das famílias. O Senhor quer entrar dentro dos quartos. Quando um filho e uma filha, Senhor, coloca o seu joelho no chão e te busca. Gera, Pai. Gera em nós, Senhor, o desejo de estar na Tua presença, para o Senhor nos examinar, Senhor. Nós vamos nos médicos, Senhor. Nós vamos em médico contar tudo que está errado em nós, Senhor. Todas as dores que nós estamos sentindo, tudo aquilo que está acontecendo no nosso corpo. E muitas vezes nós não contamos para Ti, Senhor. Nós não vamos ao chão dizer o que está acontecendo, Senhor, dentro do nosso coração, no que nós estamos pensando, Senhor, aonde está doendo. Muitas vezes nós contamos para o médico, contamos para a vizinha, mas não contamos para Ti, Senhor. Pai, que o nosso coração, Senhor, se renda a Ti, para que o Teu Espírito Santo nos ministre, Senhor, para que o relacionamento que nós tenhamos com o Senhor nos ajude a nos manter firmes, Senhor, nos manter firmes na fé, Senhor, firmados em fé, Senhor, crendo, Senhor, que os planos que o Senhor tem para nós são muito melhores do que os nossos, Senhor, crendo, Senhor, que o sofrimento é momentâneo, ele vai passar, Pai, nós não somos daqui. Nós somos do Teu reino, nós somos da Tua casa, Senhor, chamados a voltar para a casa do Pai, Senhor. E o Senhor tem tudo nas Tuas mãos, é o Senhor que governa, o Senhor que é soberano, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nas coisas simples o Senhor tem me ensinado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me mostrou mais uma vez essa semana o quanto eu quero controlar as coisas. Eu quero saber o caminho, eu quero saber o horário, Senhor. Eu quero saber de todas as coisas e eu já prevejo o resultado. E o resultado era, eu não vou ver o pôr do sol. Está nublado, não está na hora certa, não tem pôr do sol hoje. E o Senhor mostrou como o Senhor criou as coisas de forma perfeita e que tudo está no Seu governo, Senhor. Mostra para cada um, Senhor. Mostra para cada um, Senhor, que o Senhor está no controle. Pai, que cada um se renda ao Teu governo, Senhor. Mesmo diante, Senhor, das situações que afligem, Senhor. Mesmo diante, Senhor, porque muitas vezes parece que a Tua palavra não faz efeito, que o nosso coração não nos obedece. Ficamos preocupados, ficamos com medo, ficamos ansiosos, Senhor. Tem horas que parece que o coração não obedece. Que a gente não quer ficar assim, mas fica, Senhor. Mas que o Seu Espírito Santo venha sobre nós e nos ajude a sair de cada uma, Senhor, dessas prisões, Senhor, na nossa alma, Senhor. Nos dá mesmo, Senhor, um coração livre, Senhor. Um coração livre, Senhor. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. A gente não sabe qual era a doença. A Bíblia relata como um espinho na carne. A gente não sabe se era físico, se era emocional. E o Senhor disse para ele que a graça do Senhor bastava. E olha o que ele fez, o que foi esse homem, Senhor. Então que a Sua graça, Senhor, seja suficiente, Senhor, para que cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor, cumpra os propósitos que o Senhor tem na vida de cada um. Muito obrigado, Senhor, também pela semente, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta, Senhor, que foi realizada, Senhor, pelo desejo, Senhor, pela fidelidade do coração de cada um de Te servir. Nunca falte a semente, que o Senhor faça multiplicar o que ficou na mão de cada um. Assim eu oro, assim eu Te louvo e Te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Uma honra, meus queridos, minhas queridas, poder compartilhar mais uma vez uma palavra do Senhor com um testemunho pessoal, que Ele tenha te edificado. Esse é o meu desejo. Fica na paz. Nós nos encontramos no domingo, no culto lá na Igreja Águas Moca, e nas próximas quintas sendo ministrados por esse tema. Deus te abençoe.